Boa noite, pessoal. Estamos começando uma live sobre a missão de João Batista. Vamos aguardar as pessoas chegando. Sejam bem-vindos. Olá, pessoal. Sejam bem-vindos. Boa noite. Como é que tá a minha voz aí? Tá todo mundo me escutando direitinho? Tá dando para ouvir direitinho, pessoal, minha voz? Como é que tá meu áudio? Vamos lá, todo mundo chegando. Sejam bem-vindos. Boa noite. Pronto. Boa noite, boa noite. Boa noite. Estão me ouvindo? Boa noite. O áudio está baixo. Está baixo? Olá, tudo jóia? Tudo em paz, graças a Deus. Graças a Deus. Tá dando para escutar então, né? Tá dando para me escutar bem agora? Tá dando para escutar bem. Tá dando para escutar bem. Então pronto, vamos dar início a mais uma doutrinária do Grupo Espírita Caridade em Ação. Nós vamos fazer uma leitura agora e uma prece para darmos início a essa atividade. É através da arte de escutar que seu espírito se enche de fé e devoção, e que você se torna capaz de cultivar a alegria interior e o equilíbrio da mente. A arte de escutar lhe permite alcançar sabedoria. Minha imagem está superando toda ignorância. Então, é vantajoso dedicar-se a ela, mesmo que isso lhe puxe a vida. A arte de escutar é como uma luz que dissipa a escuridão da ignorância. Se você é capaz de manter sua mente constantemente rica através da arte de escutar, não tem o que temer. Está congelado, minha imagem. Esse tipo de riqueza jamais lhe será tomado. Essa é a maior das riquezas. Continuam me ouvindo, gente? Uhum. Estamos te ouvindo sim. Então vamos aquietar nossas mentes e nossos corações nesse instante e agradecer a Deus por mais esse trabalho, mais essa tarefa a ser realizada nesse instante. Elevemos o nosso pensamento ao nosso Pai Maior, mentalizemos o nosso planeta Terra, para que durante a explanação da noite de hoje, o aprendizado, possamos emanar para o nosso planeta energias de paz, de fraternidade, de amorosidade. E que nesse momento de grande transformação em todos os cantos do nosso planeta, para os espíritos que estão encarnados e desencarnados, mas vinculados à esfera do planeta Terra, possamos, mais uma vez, partilhar, buscando a fraternidade, a solidariedade e a amorosidade. Onde haja dor e sofrimento, possa chegar a infinita misericórdia do Pai, atuando, consolando e transformando aqueles que, ainda endurecidos, não buscam o caminho da luz. E que nós outros que já buscamos essa vivência, possamos realmente ter olhos de ver e ouvidos de ouvir, para que o nosso conhecimento não fique apenas na superfície, mas venha assim para a nossa prática íntima do nosso dia a dia. No recôndito dos nossos lares, possamos aplicar a nossa vivência, o nosso aprendizado, buscando fazer ao outro o que gostaríamos que nos fizesse. E assim, nesse exercício de amor incontido, durante
a doutrinária da noite de hoje, vamos mentalizar todos que estão precisando de saúde, de paz, de aconchego, de solidariedade, de amor, para que sejam cuidados e tratados durante esse instante. E assim, Senhor, vos agradecemos. Nesse instante, damos início à doutrinária da noite de hoje. Sê conosco, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja. E assim, gente, vou passar agora a palavra para o nosso amigo Danilo Cruz, certo? Que vai falar sobre a missão de João Batista. E nesse momento tão importante, né, de São João mesmo, o tema foi escolhido muito apropriadamente, porque é uma história linda, e nós passamos um São João tão diferente, mas que possamos, né, com esse aprendizado da verdadeira essência, através da história dele, praticarmos no nosso dia a dia. Então, Danilo, está com você a palavra, eu vou estar saindo, você dá a continuidade e faz o encerramento. Muita paz e nossa gratidão. Gratidão toda minha. Grande abraço. Para você também. Boa noite, pessoal. Novamente, eu sou o professor Danilo Cruz. Eu sou trabalhador do Centro Espírita Paulo e Estevão e me sinto muito feliz, muito alegre em estar nesse momento com esse espaço para falar sobre essa personalidade tão importante, não só para o cristianismo, mas para a história das religiões, das maiores religiões, né? É ele que foi, sem dúvida alguma, uma figura bastante controversa em alguns aspectos que a gente vai ver mais adiante, mas que, sem dúvida nenhuma, traz reflexões para nós mesmos, né? Para iniciar minha fala, eu gostaria de dizer que eu me inspirei em muito desse estudo pelo fato de que ele sempre me chamou muita atenção, em especial o Evangelho de Lucas, que fala com mais detalhes. Isso sempre me deixou curioso. Por que será que Lucas era mais detalhista com relação a João? E aí, estudando, me debruçando sobre os textos, eu fui percebendo que, na verdade, isso se dá pelo fato de que Lucas pôde entrevistar, ele teve a oportunidade de entrevistar várias personalidades que conviveram com João, né? A exemplo da própria prima de segundo grau, que no caso era Maria, a mãe de Jesus, né? Olha logo quem, né? Mas então, João é muito confundido porque existem outros santos com esse nome. João o Batista, que é de quem a gente fala hoje, que o dia de hoje comemora o seu nascimento, aliás, vale um adendo aí, na cristandade é o único santo que tem o dia comemorado tanto o nascimento quanto a desencarnação. Né? O nascimento agora, dia 24 de junho, e a desencarnação que é em agosto. É interessante, né? Porque a gente não vê isso nos outros santos. Geralmente se comemora apenas a desencarnação. Mas João tem esse diferencial. A gente vai ver porque ao longo da minha fala vai ser realmente esclarecido, vai ser melhor explorado esse motivo. Mas existem outros Joões, né? O que é mais famoso que é justamente o João Evangelista, que é diferente do Batista. João Evangelista era o irmão de Tiago, também apóstolo de Jesus. Só que uma coisa curiosa aí para falar com relação a João Evangelista. Antes de ser discípulo de Jesus, João Evangelista era discípulo de João Batista. Olha que interessante. Aliás, por isso nós vamos encontrar falas a respeito de João Batista que só estão no Evangelho de João Evangelista. Por quê? Porque João foi testemunha ocular de diversas circunstâncias. Ele pôde falar de coisas que ele viu, que ele vivenciou. Mas tem outros Joões, né? A gente sabe de São João
Crisóstomo, por exemplo, São João da Cruz, da cidade de Ávila, na Espanha, companheiro de Santa Teresa d'Ávila. Também tem São João Esmolé, ou também como é conhecido São João de Jerusalém. Existem outros Joões, e para a gente não fazer essa confusão, a gente está se referindo aqui do Batista, que é o primo de Jesus. Olha que interessante, né? Ele era primo de Jesus. Eles vieram justamente com uma tarefa para cumprirem algo juntos. Eles vêm juntos, justamente não à toa. Então, João Evangelista, ele conheceu João Batista antes de conhecer Jesus e só segue Jesus por orientação de João Batista. Mas vamos lá, vamos voltar para o começo. Eu gosto sempre de analisar a origem das palavras, a etimologia. E não é diferente com os nomes das pessoas. Por quê? Porque eu sou muito influenciado por um livro que é muito querido por muitos espíritas, que se chama Sabedoria do Evangelho, que é um livro de Carlos Torres Pastorino, famoso autor daquele livrinho chamado Minutos de Sabedoria, que a gente abre geralmente aleatoriamente para pegar uma mensagem que geralmente vai no ponto, né? Pois bem, ele escreveu uma obra para analisar os evangelhos, os 4 evangelhos, e compará-los com os evangelhos apócrifos, com os evangelhos outros que não são aceitos como sendo verdadeiros. E nessa obra ele faz sempre um esforço etimológico, sempre um esforço de compreender a origem das palavras que são colocadas no texto bíblico, e ele o tempo inteiro está trazendo para a gente uma tentativa de interpretação do texto bíblico como sendo simbólica para nós. Ele busca um significado esotérico. Como assim esotérico? Para além do que está óbvio. Né? O tempo inteiro ele nos convida a fazer uma reflexão dizendo que no texto bíblico existe uma mensagem para você, para cada pessoa específica. Então ali, na verdade, tem um símbolo de coisas que acontecem conosco. Ou seja, para Carlos Torres Pastorino, quando no Evangelho a gente vai ver falar sobre João Batista, ele está, na verdade, se remetendo a algo em nós, em você. João é uma parte sua, é uma parte de você que a gente vai, aos poucos, destrinchar aqui para tentar compreender que parte é essa. O que é que tem em mim que é João Batista? O que é que tem de João Batista em mim? É esse o convite, inclusive, da noite, para que a gente consiga fazer um olhar mais amplo, um olhar mais alargado com relação à percepção de que essa história resvala na minha história evolutiva, na minha jornada espiritual. Então, a palavra João, que vem das línguas antigas faladas por Jesus, né, do aramaico, significa, na sua origem, Yahvé misericordioso. Ou algumas outras traduções colocam, e eu gosto mais até dessas traduções, Yahvé é favorável. Quem é Yahvé? Yahvé é o nome que os hebraicos davam a Deus. É Javé, né? É Jeová. Tem várias traduções, mas na verdade significa literalmente eu sou. Né? É o nome de Deus na visão dos hebraicos. Então, quando ele diz que João, o nome de João é Deus é misericordioso, ou então Deus cheio de graça, ou a tradução que eu mais gosto é Deus é favorável, Deus nos beneficia. Então, quando a gente vai analisar essa etimologia, a gente vai compreender, e aí fazendo um olhar também interessante com relação à palavra batista, a palavra batista que vem de baptismo, que significa o quê? Mergulhar, imergir. Então, João Batista é aquele que mergulha, que nos suscita ao mergulho. Vamos lá, continuando, porque isso aí é só para ilustrar. Ele tem importância cabal na história da humanidade. Não só na cristandade, e é bom lembrar que ele é
muito respeitado em diversos aspectos do cristianismo, seja, por exemplo, no anglicanismo, no luteranismo, no catolicismo, grego-romano, ou no grego ortodoxo e no catolicismo apostólico romano. Então existem os dois catolicismos e ele é adorado nos dois. A gente vai encontrar também uma adoração por João Batista, não só no cristianismo, olha que interessante, dentro do próprio judaísmo, existem sectos, existem seitas, como no cristianismo a gente também tem, no judaísmo também tem. Então, no judaísmo existe a seita nazarita, o judaísmo nazarito, ou também chamado de nazareno. Ele é adorado como sendo um profeta. E no judaísmo messiânico também ele é visto como um profeta de Deus. Olha aqui a importância dele. E para além do judaísmo, ele também é louvado pelos islâmicos como sendo um profeta de Deus. Só que para os islâmicos ele é um profeta menor. A questão é que o próprio Maomé descreve no Alcorão que encontrou João Batista na noite do Miraj, que é uma situação que acontece com Maomé, em que ele é arrebatado do próprio corpo e entra em contato com inúmeros profetas, dentre os quais 2 que são Zacarias. Zacarias era o pai de João Batista e o próprio João Batista. Já já eu vou falar de Zacarias também. Então, para além do Islã, né, que Maomé tem esse contato com ele, existe uma religião que foi fundada, que hoje a gente vê muito fortemente no Iraque. Com poucas pessoas, não tem muita gente que é adepta dessa religião, é apenas 100 mil pessoas em média. No Iraque é o mandeísmo ou mandaeanismo, que é a religião na qual as pessoas acreditam que o Messias era João Batista. Ou seja, existem pessoas ainda hoje que acreditam que João Batista é que era o Cristo, né? Então, para você ver como tem a importância histórica desse rapaz, como ele foi impactante. Aí a gente vai ver o quê? Um pouquinho da história dele. Ele era filho de Zacarias. Zacarias era um sacerdote. Ele tinha uma função específica, e aí a palavra sacerdote vem também, a origem da palavra é interessante, né? Sacerdote é aquele que se dedica ao sagrado. A origem da palavra quer dizer isso, né? É aquele que se dedica ao sagrado. Zacarias é visitado pelo anjo Gabriel quando ele estava cuidando do incenso do templo. E lá no incenso do templo, cuidando, o arcanjo Gabriel visita ele e fala que apesar da idade avançada deles, porque a esposa dele, Isabel, já tinha uma idade muito avançada e, supostamente, pelo texto bíblico, ela era estéril. Então, o Gabriel dizia para ele que eles teriam um filho, apesar da idade avançada. Só que ele duvida. Ele era um intelectual. E na atitude intelectual, racional, vem a dúvida, né? Eu penso, logo existo, o cogito ergo sum de Descartes. Pois ele duvida. Quando ele duvida, o arcanjo diz assim, pois bem, então, doravante, ou seja, de agora em diante, você não falará mais nada. E pelo que a gente lê no texto bíblico, parece que ele não ficou só mudo, não. Ele também ficou surdo. Existe a passagem de que quando João nasce, que vão dar um nome para ele, Isabel diz que o nome vai ser João, e as pessoas vão dizendo que não, que ia ser Zacarias, ia ser o mesmo nome do pai. Mas ele, fazendo sinais, as pessoas falam para ele fazendo sinais, ou seja, ele também não estava escutando. Aí ele pega uma tábua com cera e escreve que o nome deve ser João. E naquele momento que ele escreve isso, a voz volta. Ele volta a falar. É interessante porque Pastorino analisa esse fato
dizendo de uma forma bem curiosa, né, que a palavra Zacarias remete justamente a esse intelecto, né? Zacarias é interessante que significa Deus se lembrou, a palavra Zacarias, enquanto que Isabel significa Deus jurou. Isabel era prima de Maria. Eram ambas da linhagem de Arão, né? O grande patriarca Arão, irmão de Moisés, eles eram da linhagem de Arão. Então, nessa visão, a perspectiva de que a intuição que representava aí Isabel, né, a intuição, porque Deus jurou, Deus prometeu, então ela intuía algo que estava por vir, enquanto que Zacarias é visto como sendo um intelecto. O intelecto, quando se une à intuição, gera a misericórdia. Né? O intelecto, Zacarias, quando se une a Isabel, a intuição, gera a misericórdia de Yahvé, João. Então, nessa metáfora, a gente vai começar a perceber que, às vezes, o nosso intelecto é calado, fica mudo diante do incompreensível, diante do mestre maior, que no caso é representado por Gabriel. Gabriel significa homem de Deus, né? O fruto de Deus significa isso. Então, nessa perspectiva, a gente vai analisando cada personagem como tendo um símbolo, uma metáfora de algo de nós, de nossa caminhada espiritual. Então, o convite é esse, a gente fazer esse tipo de exercício, tentar interpretar aos poucos tudo o que acontece. Então, ele nasce 6 meses antes de Jesus. Olha que interessante essa fala. Por quê? Porque há uma contraposição. Um ano tem 12 meses, então 6 meses um, 6 meses outro. Na tradição que a gente vive aqui no Ocidente, ele nasce exatamente 6 meses antes de Jesus, mais ou menos no solstício de inverno, para quem está aqui no nosso hemisfério sul, ou no solstício de verão, para quem está no hemisfério norte, contrapondo o nascimento de Jesus, que é justamente no solstício oposto, né? Um nasce no início do inverno e o outro nasce no início do verão. Há uma contraposição, e já já a gente vai falar sobre que contraposição é essa e que símbolo isso carrega. Olha que interessante. Então, ele nasce numa cidade chamada En-Querem, a 6 a 7 quilômetros mais ou menos em linha reta de Jerusalém, nas montanhas de Judá. Judá também tem um nome interessante, né? Judá significa louvor a Deus. O louvor a Deus. Só que esse louvor da boca para fora, esse louvor do ritual. Então, esse louvor a Deus, na verdade, seria, como diz Carlos Torres Pastorino, o ponto mais alto, ou seja, a montanha alta. Daí até que vem a lenda da fogueira, né? Acende-se a fogueira para avisar que João nasceu. Supostamente isso acontece, né? Para avisar que João nasceu, aí você acende a fogueira do alto da montanha para poder mostrar para todo mundo. Supostamente Zacarias teria feito isso. Não tem nenhum relato bíblico sobre isso. Isso é mais um costume, né? Não existe uma prova de que isso realmente aconteceu. Mas aí o que é que acontece? No alto da nossa personalidade, o que a gente mostra para o outro, né? O que a gente expõe para o outro. Judá teria a ver com isso, com esse rito, esse ritual. Então ele nasce no alto da montanha de Judá. É o símbolo da personalidade. Pois bem, aí está uma questão importante para a gente levar em consideração. João Batista simboliza a personalidade humana. A personalidade que se diferencia da individualidade. A individualidade é o espírito imortal. Eu não sou Danilo, eu estou Danilo. Eu já fui Antônio, Lucas, Mariana, já fui outras personalidades. Mas a individualidade é sempre a mesma, é o espírito imortal. Então,
João Batista ele simboliza a personalidade na visão de Pastorino. Aí o que é que a gente vai analisar? Ele é visitado, quando ainda estava no ventre da mãe, ele é visitado por Maria de Nazaré. Maria vai visitar a prima quando estava com mais ou menos 1 mês de gestação. E no relato de Lucas, ela fica lá por 3 meses. Ou seja, se ela vai visitar e fica mais ou menos 3 meses, é porque existia intimidade, né, na família. E mais importante do que tudo é que se ela ficou 3 meses, ela ficou até o nascimento de João. Mas quando ela chegou na casa, o que que acontece? O menino salta no ventre de Isabel. Né? É como se ele reconhecesse que no ventre de Maria já estava o Salvador da humanidade, né? Jesus, que vem trazer sua mensagem libertadora das consciências. Pois bem, aí o que é que acontece? Ele nasce. Quando ele nasce, o relato bíblico é muito claro. 8 dias depois que a gente, quando conta esses 8 dias dos judeus, na verdade são 6 dias que eles contam o dia, começando a partir das 6 da noite. Né? É diferente a contagem que a gente tem, e aí quando a gente vai ver o rito judaico, são 6 dias apenas. Ele vai ser circuncidado, vai fazer a circuncisão. E nesse momento ele precisa receber um nome. E aí é quando acontece de Zacarias voltar a falar. Aí o símbolo de que Zacarias volta a falar nesse instante, quando a misericórdia chega na casa, é interessante porque dá-se novamente ao intelecto uma voz. Ou seja, ali nasce o discurso implicado, inspirado intelectualmente. Ali nasce a possibilidade da gente falar da misericórdia de Deus, que é exatamente a missão da vida de João. Mas a gente vai mais adiante. O que é que acontece? Ele, quando nasce, assim, os relatos são um pouco controversos com relação a isso, né? Porque falam que houve uma contagem equivocada dos anos, alguns imperadores romanos não foram contados direito, mas disse que João nasce entre o ano 7 e o ano 2 antes de Cristo. Ou seja, do mesmo jeito que Jesus, né? Que se um nasceu e outro nasceu 6 meses depois, é praticamente no mesmo ano, se não pouco tempo depois, né? No ano seguinte, imediatamente. Mas a data exata, Joana de Ângeles vai falar, né? Ela tem uma opinião, eu sempre gosto de falar isso, né? Joana fala que Jesus nasceu precisamente no dia 21 de abril. Olha aí que interessante, né? E supostamente no ano 2 antes de Cristo. Jesus nasceu antes de Cristo, né? Interessante. Mas, obviamente, que foi um erro na contagem dos anos, né? Então, Lucas vai descrever que João se tornou nazireu, o nazireu, nazirita, ou como é mais conhecido atualmente, o nazareno. A gente pode dar uma olhada na introdução do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos ver lá, existe um item chamado Notícias Históricas, e existe um subitem nesse item chamado Nazarenos, que é justamente a seita dessas pessoas que faziam voto de não tocar nos mortos, de não beber nenhum tipo de bebida alcoólica, de levarem uma vida de austeridade e de continuarem numa jornada em busca de Deus. Então, ele era, segundo Lucas, participante dessa seita, apesar de que Carlos Torres Pastorino faz um levantamento de diversas informações históricas, inclusive com relação aos textos históricos de Flávio Josefo, o maior historiador judeu da época, dizendo que João, na verdade, era um essênio, que era uma seita
onde as pessoas se vestiam do modo que João se vestia, né? Com peles de animais, com um cinto de couro sobre os rins, como é descrito no texto bíblico, se alimentando de mel silvestre e de gafanhotos. E ainda hoje se faz isso, né? Se alimentam de gafanhotos. Não sei se isso é conhecido, mas ainda hoje existem culturas em que as pessoas arrancam as cabeças, as patas e as asas dos gafanhotos e assam na brasa. Inclusive, os textos que eu li a respeito dizem que é saboroso, né? Eu fiquei curioso de saber. Mas existem também outras controvérsias que vão dizer que gafanhoto é a mesma palavra em hebraico para alfarroba, que é uma planta, na verdade. É uma vagem, que as pessoas se alimentam com essa vagem, também conhecida como pão de João ou como figueira do deserto. Então, essa vagem aí supostamente seria um gafanhoto, no caso, o nome a palavra seria a mesma para gafanhoto. É como a gente em português, que tem a palavra manga, que quer dizer um monte de coisa, né? Manga pode ser de camisa, pode ser a fruta, pode ser do verbo mangar, pode ser um pedaço de terra onde o boi pasta, pode ser aquele negócio que você coloca no candeeiro. Pois bem, então do mesmo jeito, parece que a palavra gafanhoto na época era usado para muitas coisas. Mas mesmo assim, sendo ou não gafanhoto que ele se alimentava, ele tinha uma alimentação frugal de uma forma um tanto quanto rústica, né? Ele se vestia de forma rústica. O que Pastorino levanta é de que João, aos 15 anos, foi para o deserto, né? Foi se tornar um nazireu, se tornar um nazareno, e aí acabou se tornando essênio, levando no deserto do Hebron, a mensagem de Yahvé de que o Cristo, o Messias estava chegando, que era preciso que as pessoas tivessem uma reforma das suas mentes. A palavra em grego é metanoia, que é traduzido muito para o português como sendo arrependimento, arrependei-vos, né? Mas Carlos Torres Pastorino, ele busca geralmente fazer uma tradução para a palavra reformar a mente, né? E quando ele fala também da questão da reforma da mente, ele está se referindo ao fato de que as pessoas precisam, segundo o próprio texto bíblico, numa tradução diferenciada, buscar evitar os erros e não fugir dos seus pecados, como muitas vezes são traduzidos, né? Evitar erros de forma sistemática. Aliás, é um grande convite, né, para que a gente perceba que, na verdade, é o convite que a gente necessita. E ele vai realmente para o deserto no momento em que seu pai morre. Zacarias morre, já era muito idoso, aos 15 anos mais ou menos. Alguns vão falar que aos 18. E aí ele vai para o deserto e a mãe vai junto. É importante também colocar. A mãe morre quando ele tinha 22 anos, né? E ele se torna um pastor asceta. Ele vai pastorear animais no deserto com uma severidade, um ascetismo mesmo, uma coisa de uma rispidez, de certo modo. Por quê? Porque ele se engaja tanto na sua tarefa que as pessoas não compreendem por que ele abdica do contato social das cidades para ficar no deserto. E ele estava ali sempre pregando, e o diferencial dele era qual? A questão do batismo. Mas o batismo, como o relato que eu falei agora há pouco, que é melhor traduzido como mergulho, ele já era feito antes. Os essênios tinham esse hábito de batizar seus iniciados. As pessoas, quando eram iniciados na cultura essênia, eles eram batizados. O grande diferencial de João é que ele batizava gentios, ele batizava pessoas que não eram judeus, pessoas de outros povos, de outras culturas, de outras etnias. E por isso ele era mal visto, né? Eles não gostavam dele. E foi nessa circunstância, quando ele estava no Jordão, que ele vai fazer o grande gesto, né, de batizar Jesus. Jesus se aproxima e João diz que aquele de quem ele falava ali estava,
né, que ele inclusive falava que ele não seria capaz de se abaixar sequer para desatar as sandálias, porque ele seria tão maior, tão mais pleno do que João, né? Então João, quando Jesus chega, João diz: mas você me busca para eu te batizar? Na verdade, é o contrário que deve acontecer. E Jesus diz para que ele simplesmente obedecesse, visto que era necessário fazer com que as promessas sejam cumpridas. Ou seja, havia profecias dizendo que Jesus seria batizado. Então ele estava apenas cumprindo as profecias. Quando, na verdade, João sabia, né, que o batismo mais importante, como disse Jesus mais à frente, era o batismo de fogo, o batismo da transformação. Não era o batismo da água, né? O batismo realmente da entrega, da mudança, da morte do ego, da morte da personalidade. Olha lá a personalidade de novo, que é representada por João Batista. Então, quando Jesus é batizado, cai sobre ele uma luz tão intensa que abre-se o céu, e ali está escrito no texto bíblico como uma pomba, não era uma pomba. É importante deixar isso claro, tá? Esse Santo Espírito que se manifestou como uma pomba, na verdade, tinha um formato de V bem aberto de luz. Esse V bem aberto já é um símbolo conhecido da cultura judaica, é o Shekinah. É uma luz muito intensa que vem do alto, como que uma flecha que aponta para o chão. Então, nesse momento, se tem um estrondo e se ouve uma voz dizendo nitidamente: este é meu filho amado no qual ponho a minha complacência. Então essa fala vai atestar que, na verdade, era Jesus o Messias esperado. Mas mesmo assim o Sinédrio manda sacerdotes levitas, assim como também fariseus, fazerem um questionamento a João se ele era o Cristo. E ele diz que não. Aí perguntam também se ele era o Elias. Olha que interessante, né? Porque havia uma profecia de Malaquias, que dizia que antes do Messias vir, era necessário que viesse o Elias. Só que os judeus, eles esperavam o Elias, eram muito literais, eles esperavam o Elias mesmo. Elias, como se ele estivesse ali, como ele se apresentou na sua encarnação, né? Como Elias. E aí, o que é que acontece? Perguntam para ele: você é o Elias? Ele diz: não, não sou. Aí eles: poxa, como assim não é? Jesus não disse em outra passagem mais adiante que era ele o Elias, que era preciso ver dessa forma? No texto de Lucas não diz que Gabriel, quando fala para Zacarias, dizia que iria com o menino, o Elias, seria o Elias, seria o espírito do Elias? Então não era o Elias? E é interessante a interpretação de Pastorino quando ele vai dizer o quê? Não, não era o Elias. Ele havia sido no passado, mas naquele momento não era mais. Ou seja, olha a noção de individualidade e personalidade. A personalidade não era Elias, era João. Mas a individualidade era o mesmo espírito. Era ele próprio que ali estava, né? Na verdade. Aí é que a questão da reencarnação nos evangelhos, né? Atestado pela figura justamente de João Batista. É João que vai trazer essa questão. Aí a gente vai perceber o quê? Que Herodes Antipas, que foi filho de Herodes o Grande, irmão de Herodes Filipe, estava passando por um momento de, como é que eu diria, traição conjugal, se envolvendo com a própria cunhada, a esposa do irmão. E João soube disso, e quando Herodes o procurou, ele admoestou, ele advertiu Herodes, dizendo que não era digno o que ele estava fazendo. Porque é interessante a figura
de João Batista era uma figura muito austera, era uma figura muito severa, era uma pessoa muito séria e sempre com um compromisso com a verdade acima de tudo. E aí o que é que a gente vai perceber dessa situação com Herodes? Que ele não seria complacente com isso. Ele não conseguiria simplesmente passar a mãozinha na cabeça e dizer tá tudo bem, vai ficar tudo certo. Não. Ele advertiu. Ele falou que o que Herodes estava fazendo era errado. Aliás, ele tinha essa atitude ríspida, firme, com todos, né? Quando ele estava, às vezes, batizando no discurso de João, que foi, inclusive, um personagem que viu isso pessoalmente, né? Foi um testemunho ocular, ele coloca justamente que João advertia as pessoas com dureza. Diziam, certa feita foram levitas e fariseus e saduceus também serem batizados por João. E João perguntava, né? O que vocês querem, raça de víboras? Vocês vêm agora querer o arrependimento com medo da ira vindoura? A ira vindoura aí que a gente que é espírita vai fazer uma avaliação de que é o quê? Que é a questão kármica, né? Que é a lei de causa e efeito. É o futuro que nos aguarda, essa ira vindoura. Agora vocês querem fazer de conta que são bonzinhos? Ele não admitia isso. Ele dizia assim, vocês vêm dizer que são filhos de Abraão? Aí ele tem uma frase, inclusive, assim, que se Deus quisesse, ele faria que dessas pedras se fossem feitas filhos de Abraão. Ou seja, até as pedras poderiam ser filhos de Abraão. Que isso não fazia diferença nenhuma se dizer filho de Abraão. Esses títulos que as pessoas às vezes usam, né? Às vezes a gente veste uma roupa melhorzinha, aí já acha que já tem uma postura diferente, já enche de pompa, fica todo cheio de si por causa de uma roupa diferente. Imagina, né? Pois bem, os fariseus, os saduceus, os levitas tinham essa atitude. E aí ele não admitia esse tipo de coisa, ele era sempre firme, sempre ríspido, dizendo sempre com um compromisso com a verdade. Aí o que é que a gente vai ver? Que Herodes, quando ele é admoestado, a amante dele fica sabendo, Herodíades. Herodíades, quando fica sabendo, fica profundamente ofendida numa certa situação no Maqueronte, que era a prisão onde João foi aprisionado a pedido de Herodíades. Magoada por ter sua imagem pública exposta, ela pede a Herodes para aprisionar João, e lá ele fica no Maqueronte por 10 meses. E aí, numa certa feita, uma noite, nesse palácio do Maqueronte, uma festa, um festim gigantesco estava acontecendo, com música, bebidas, apresentações, e uma das apresentações, Salomé, a filha de Herodíades, estava dançando com bastante sensualidade e lascívia. E aí todo mundo para naquele momento para observar aquela jovem linda, de silhueta impecável, com aquela dança bastante provocante. E então, quando ela termina a dança, Herodes grita, peça o que quiser e eu te darei. Peça até metade do meu reino. Na hora, a jovem, sem saber o que pedir, olha para a mãe. A mãe manda ela pedir a cabeça de João Batista. João Batista, então, foi decepado por conta dessa promessa infeliz de Herodes Antipas, né, e desencarnou naquela mesma noite. O que é que a gente vai perceber dessa circunstância? Ali estava se cumprindo a lei de causa e efeito. Como eu falei agora há pouco, ele fora Elias no passado. O profeta Elias traz justamente um histórico que se vestia do mesmo modo, né? Ele se vestia com peles de camelo, com um cinto de couro ao redor dos rins e se alimentando de forma frugal.
Foi um grande profeta, talvez uma das figuras mais importantes do Velho Testamento, por conta da sua pureza moral. Era alguém que se destacava muito. Ele, inclusive, com dons mediúnicos incríveis. É bom lembrar que a palavra profeta, na linguagem judaica, na linguagem hebraica, se remete a médium, né? A palavra médium, que a gente vê na cultura espírita, que foi cunhada por Kardec, né? De forma muito inteligente, na verdade, foi precedida por diversas expressões, como oráculos, pitonisas, pitons, em diversas culturas diferentes, cada uma tinha um nome. E na cultura hebraica era profeta. Pois bem, Elias era um médium espetacular. Ele fazia chover, ele fazia parar de chover, ele conseguiu curar pessoas doentes, ele conseguiu abrir as águas de um rio para poder passar seco nesse rio. Vários milagres são colocados sobre Elias, são descritos com relação a Elias. E o que é que a gente vai perceber com relação a ele? O grande desfecho da vida dele. A esposa de Acabe, Jezebel ou Jezabel, era uma pitonisa, era uma médium também, né? Que se colocava como sacerdotisa do deus cananeu Baal. Então ela era uma sacerdotisa de Baal e exigia que o povo hebraico também cultuasse Baal. Só que Elias não poderia admitir essa possibilidade. Então, diversas circunstâncias aconteceram, né? Havia uma luta explícita entre Elias e Jezabel. E então, em um determinado momento, Elias faz um desafio, o famoso desafio da fogueira. Essa história é bem conhecida da Bíblia. Ele manda montar 2 santuários, né? Dois locais para oferendas, para sacrifícios, com 2 enormes fogueiras. E então são feitas as oferendas. Uma das fogueiras era para o deus Baal e outra era para Yahvé, para Jeová, Deus. E então, nesse momento, Elias, com um tom irônico, diz: agora eu quero ver os sacerdotes de Baal fazerem com que Baal acenda a fogueira. E simplesmente passaram-se horas e mais horas e nada da fogueira ser acesa. Eles chegaram, inclusive, a se automutilar para darem oferenda ao próprio sangue, o que era explicitamente proibido na cultura judaica, né? Nos textos do Deuteronômio, do Levítico, dos Números, na Gênesis, a gente vai ver a lei mosaica impedindo esse tipo de prática. E, no entanto, a fogueira de Yahvé tinha seguido todas com precisão, né? Todas as situações que o judaísmo preconizava. E o que é que acontece? Quando Elias levanta a mão para o céu e pede a Yahvé para acender a fogueira, imediatamente a fogueira se acende. Existe até um relato que dá para a gente entender de que cai fogo do céu e acende a fogueira. Naquele instante, os 450 profetas de Baal, os sacerdotes de Baal que ali estavam, são assassinados pelos profetas, pelos sacerdotes de Elias, que eram algo em torno de 20, conforme alguns relatos, apesar de que há relatos também que dizem que são 400, são apenas 50 a menos. Mas o que é que a gente vai ver? Que nesse momento aí, Elias acaba adquirindo para si uma dívida, porque ele mandou assassinar, mandou degolar 450 sacerdotes. E o que é que acontece com ele? Aquela fala de Jesus que é primaz, quando ele pede a Pedro para guardar a espada, porque Pedro havia retirado a espada e arrancado a orelha de Malco, o soldado romano. Aí Jesus pede para Pedro guardar a espada, cola a orelha no lugar e olha para Pedro e diz: Pedro, aquele que fizer perecer pela espada, perecerá pela espada. Pois bem, é o que acontece com João.
ele que havia ainda seus débitos do passado, estava naquela encarnação resgatando. Por conta disso, ele foi decepado. Os outros que ajudaram ele nessa circunstância, como é que eles se passaram aí por essa situação toda? Eles foram as crianças que foram mortas a pedido de Herodes o Grande, quando do nascimento de Jesus, quando Herodes é visitado pelos 3 reis magos, ele fica com medo de que o tal rei dos judeus tomasse o seu lugar e manda matar todas as crianças que tinham nascido há poucos anos na região de Nazaré, e na região de Belém, e é exatamente o que acontece. Essas crianças que foram mortas, que segundo o estudo histórico de Pastorino, foram poucas crianças, né? Foi algo em torno de 20 crianças, são exatamente esses sacerdotes de Elias que estavam tendo a oportunidade também do seu resgate pessoal frente a toda essa circunstância. Que logo após, inclusive, os relatos bíblicos colocam, né, dessa forma, logo após temos o nascimento de outras crianças mais, são os mesmos que voltaram de novo, né, e que vão justamente seguir a questão do cristianismo, seguir João e o cristianismo a posteriori. Né? E aí a gente vê que há uma confirmação, aquela famosa passagem, né, quando perguntam para Jesus, mas Senhor, antes de vir o Messias, não havia de vir primeiro o Elias? E aí o texto bíblico é categórico, ele diz assim, Elias veio e fizeram o que fizeram com ele. Aí o comentário bíblico está lá, então seus discípulos compreenderam que era o João Batista. Ou seja, João Batista foi Elias, a reencarnação. Né? Está nítida, de forma translúcida, que era realmente a sua tarefa existencial. A gente vai ver que Flávio Josefo, o historiador romano, ele era romano, mas era judeu também. Ele dizia que o João Batista ele foi assassinado porque ele era um líder da comunidade, e isso implicava num risco de revolução contra Roma. Né? Apesar de que no texto bíblico não tem nada falando sobre isso, não. Mas a gente vai encontrar em Lucas, capítulo 7, versículo 28, assim como Mateus, capítulo 11, versículo 11, uma fala de Jesus que eu acho fabulosa, que a gente precisa refletir. Jesus diz que ele era o maior, que João Batista era o maior dentre os nascidos de mulher. Olha que fala interessante, né? Por quê? Porque no conceito gnóstico existem 2 níveis de evolução. Nascidos de mulher são aqueles que ainda precisam reencarnar, ainda estão presos à roda de Sansara, como dizem os budistas. Então precisam ainda da experiência carnal. Enquanto que também temos o segundo nível, né? Fora os nascidos de mulher, tem os filhos do homem. O filho do homem no sentido de que é produto da humanidade, é o pós-homem, aquele que já não mais precisa vivenciar a humanidade como encarnação, e se o vem fazê-lo é porque está ali tendo a oportunidade de trazer misericórdia e compaixão para as pessoas. Não há uma necessidade dele. O próprio Jesus se dizia como filho do homem. Então é essa perspectiva, né? Dentre os filhos de mulher, dentre os nascidos de mulher, João era o maior de todos. Mas ainda assim, ele vai e faz um comentário, mas ainda assim, no reino dos céus, ele é menor do que o menor do reino do céu. Ou seja, ainda assim, João, apesar de ser o maior dentre os nascidos de mulher, ele ainda era menor do que o menor dos que já haviam alcançado o grau de evolução que não havia mais necessidade de reencarnar. Então, está aí, né, uma explicação interessante para a gente analisar, né, para a gente perceber. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 4, que é um capítulo todo dedicado à questão da reencarnação, né, no item 4,
e nos itens de 10 a 14, a gente vai ver as falas que os espíritos elucidam a respeito dessa questão, né, de que a reencarnação, ela está ali posta nos textos bíblicos falando sobre João Batista o tempo todo, né, que era ele mesmo, né. Em Isaías, capítulo 26, versículo 19, novamente a gente vai falar sobre reencarnação, o termo da reencarnação, né. A palavra Elias, é bom lembrar, né, tem também o significado, meu Deus é Javé, meu Deus é Jeová, é Iavé, né. E existe uma dúvida, algumas pessoas chegam a um questionamento se João Batista, sendo Elias, não seria também Herodíades Jezabel. É uma dúvida interessante, né? Que eu também já tive essa dúvida, né? Será que Herodíades era Jezabel? Será que existe essa possibilidade? É uma coisa real, né? Eu me inspirei para falar sobre ele, gente, em alguns livros que eu acho fabulosos, além, é claro, dos livros básicos da doutrina, é o Evangelho segundo o Espiritismo e principalmente a Gênese, que são livros que falam sobre João. Eu também me inspirei nesse livro, Boa Nova, tá? De Irmão X, né, que é o Humberto de Campos, pelas mãos de Chico Xavier, que vai falar o quê? Olha que interessante, que João simboliza a verdade que antecede o amor. Olha que interessante. Ele era o precursor de Jesus. Era um dos grandes títulos de João Batista. Então ele simboliza a verdade que vem antes do amor, que vem limpar o terreno para a chegada do amor espontâneo. A necessária verdade que às vezes vem nua e crua, às vezes vem de maneira severa, austera, como era João, e que, no entanto, vem trazer amorosidade, né? Esse livro maravilhoso de Amélia Rodrigues, por Divaldo Franco, que é Primícias do Reino, que a gente vai ver o encontro deles quando meninos ainda, Jesus e João Batista, quando na volta de Jerusalém, aquela situação peculiar em que Jesus, ainda menino, confundiu os doutores do templo, e na volta, antes de ir para Judá, eles passam em Nazaré. E aí nesse momento de contato em Nazaré, a gente vai ver que Jesus conversa com João, ainda menino, né? Os dois ainda conversam, né? Eu trouxe também algumas reflexões desse livro que eu acho fabuloso, de um amigo meu, né? Senhor Walter Barreto de Alencar, Reflexões sobre a Doutrina Crística, uma leitura da Bíblia, um texto espírita esplêndido. E também, óbvio, como eu citei várias vezes aqui, o livro Sabedoria do Evangelho, de Carlos Torres Pastorinho, que nos elucida muita coisa com relação... É um tema muito extenso, a gente tem muita coisa a respeito. Esse livro, infelizmente, é um livro que já é esgotado, né? Não é um livro que a família de Pastorino permitiu que fosse reeditada, né? Fosse reeditado o livro. Então, por conta disso, a gente só encontra em PDF. Mas tem muita coisa interessante, muita análise com relação ao símbolo que João tem. E aí o que é que Pastorino coloca? Que João simboliza a personalidade que vem antes da individualidade. E como a fala que é espetacular de João, João diz assim, é preciso que eu diminua para que ele cresça. Talvez seja o grande convite da noite de hoje. É preciso que eu diminua para que ele cresça. É preciso que minha personalidade diminua, meu ego diminua, para que o Cristo cresça em mim. Para que eu consiga verdadeiramente me afinar com a amorosidade do Cristo. Para que eu verdadeiramente possa, através dessa personalidade, alcançar essa individualidade maior que é o Cristo. A austeridade que vai levar a doçura e a amorosidade do Cristo. Então, que a gente possa perceber na visita da verdade o antecessor do amor. Eu agradeço muito a participação de todos. Peço a Jesus que ampare em nós os sinceros propósitos
de nos tornarmos verdadeiros médiuns do amor de Deus na terra. Que a mensagem de Jesus, o exemplo de João, nos tragam inspiração para o nosso crescimento espiritual. Que assim seja. Grande abraço para todos e até a próxima, com fé em Deus.